Em Hebreus, capítulo de número 6, versículos de 4 a 12. Amém? Eu lerei os versos pares, os irmãos lerão os versos ímpares, quando a palavra do Senhor nos diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Todos juntos, verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Queremos te agradecer porque os irmãos, em fidelidade à tua palavra, trouxeram nesta manhã a contribuição à tua casa. E nós queremos te louvar, ó Deus, te agradecer pelos irmãos que oraram, pelas leituras feitas, ó Deus, pela parte musical deste culto também. E agora nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos guie, nos ilumine, para que a tua palavra seja bem compreendida. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque te oramos em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, talvez a passagem desta manhã seja uma das passagens mais difíceis da Bíblia Sagrada de interpretação. Talvez você já tenha lido esse texto e talvez sem uma explicação melhor ou sem um entendimento melhor, tenha pairado na sua mente uma dúvida. E que dúvida seria essa? Será que salvação se perde? Será que é possível aquele que uma vez foi regenerado perder a salvação? Talvez tenha sido uma indagação, uma pergunta que você tenha se feito em alguma oportunidade. Esse texto é um texto precioso, porque o escritor aos Hebreus, ele trata de um assunto muito importante, é lógico. Ele fala sobre salvação, ele fala sobre perseverança dos santos, sobre a persistência daqueles que são cristãos. Mas esse texto, ele tem três principais interpretações. Eu queria passar isso para você nesta manhã. A primeira interpretação quanto a esse texto, alguns estudiosos pensam que ele, na verdade, o escritor aos Hebreus, olha que eu estou falando do escritor aos Hebreus, por quê? Porque nós não sabemos exatamente quem é o autor da carta aos Hebreus. Alguns pensam que foi Paulo. Eu até mesmo, em dados momentos, é possível que aconteça hoje, durante a pregação eu fale Paulo. Mas a gente não sabe quem foi o autor aos Hebreus. Mas a primeira interpretação que surge, os estudiosos acreditam que
esse texto ele seja uma hipótese. O escritor esteja pensando sobre, hipoteticamente, se pessoas se afastarem do caminho de Deus, se elas se perverterem, o que poderia acontecer? Seria uma hipótese, mas não um caso concreto. Seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade de interpretação é a possibilidade de que talvez esse texto se refira a pessoas que perderam a salvação. Você deve ter ouvido falar nos arminianos. Nós somos calvinistas, nós acreditamos que salvação não se perde, mas existem pessoas que nós chamamos arminianas, que elas acreditam que a salvação possa ser perdida. Mas o curioso é que para esses que pensam que a salvação pode ser perdida, o texto fala, nesse caso específico, que é impossível essas pessoas outra vez serem renovadas para a fé. Então, é estranho também que se diga isso. Mas a terceira maneira de se interpretar esse texto, que é justamente a forma como nós, calvinistas, compreendemos, nós compreendemos que esse texto não esteja falando de uma hipótese, como muitos acreditavam, inclusive o grande pregador chamado Spurgeon acreditava assim. Nós não acreditamos que esse texto fale de crentes verdadeiros que perderam a salvação. Nós acreditamos que esse texto se refira justamente a um grupo de pessoas que provou de uma fé, de uma relação com a espiritualidade, com a religião, mas que não foram de fato convertidas. Nós costumamos chamar essas pessoas de crentes, quem lembra? Crentes nominais. São aqueles crentes que estão com seu nome no livro da igreja, no hall de membros. São aqueles membros que foram batizados, que frequentaram a igreja, mas que, na verdade, nunca passaram por um processo de conversão, de arrependimento, de mudança de vida. Então, o texto fala exatamente desse grupo de pessoas. E eu queria mostrar o porquê que eu acredito dessa forma, através do próprio texto. E, portanto, é importante que você permaneça com o texto aberto, lá no capítulo 6, e que você observe comigo no versículo de número 3. Olhe na sua Bíblia, por gentileza. O texto nos fala assim, veja: isto faremos se Deus permitir. Até aqui ele está falando da igreja dos cristãos verdadeiros. Nós faremos. Mas quando ele adentra o versículo de número 4, nós lemos da seguinte forma: é impossível, pois, que aqueles, já não são mais os membros da igreja verdadeiros. Aqui ele fala aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Esse texto, aparentemente, se você lê-lo sem muita atenção, ele pode te dar a ideia que salvação se perde, porque ele trata de 5 experiências que essas pessoas tiveram. E essas experiências, ao nosso ver, quando nós olhamos para o texto, nos parece que ele está falando de pessoas que haviam se convertido de fato. Mas eu digo para você, na igreja nós temos trigo, mas nós temos também joio. A aparência é bem semelhante, é similar. Não é assim que acontece? Tanto que a palavra de Deus nos diz que só no final o próprio Deus é quem vai fazer essa seleção, essa triagem. E aí, quando você olha para esse texto, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu estou confuso, porque aparentemente ele está falando que essas pessoas eram crentes e que elas perderam a salvação. Esse texto, na verdade, não trata disso. Ele fala de uma advertência que o escritor aos Hebreus está fazendo, para que aqueles que são crentes verdadeiros,
eles deem as provas cabais de que realmente são regenerados. E que provas são essas? A prova substancial seria o fruto, o amor e a persistência em continuar a servir a Cristo com muito amor e com muito afinco. É disso que ele está dizendo. A possibilidade que surge, preste atenção comigo, é que uma pessoa pode fazer parte da igreja visível. O que é a igreja visível? Você já ouviu falar em igreja visível, não já? O que é a igreja visível? São todos aqueles que estão aqui hoje. São aqueles que estão com o nome no hall de membros da igreja. Mas existe também a igreja invisível. E o que seria a igreja invisível, pastor? A igreja invisível ela é composta por aqueles todos que um dia realmente tiveram encontro com Jesus, mudaram de vida, foram regenerados. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então são aqueles que foram marcados por Deus, foram transformados por Deus. Esses fazem parte da igreja invisível. Então você pode fazer parte da igreja visível e não fazer parte da igreja invisível. Nós conhecemos pastores, líderes, presbíteros, diáconos, pessoas que tiveram uma participação muito significativa nas igrejas, pessoas que participaram muito com afinco, mas pessoas que com o passar do tempo, elas não se mantiveram firmes na fé. Algumas pessoas que abandonaram a fé, algumas pessoas que acabaram por seguir outros ensinos, algumas que deixaram inclusive de acreditar em Deus. Todos nós conhecemos situações assim. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que sentavam no primeiro banco quando se converteram, mas que com o passar do tempo se esmoreceram na fé e passaram a sentar no meio da igreja. Daqui a pouco sentaram lá no final da igreja. Olha que a minha ilustração não tem a ver geograficamente com a posição no templo, né? Mas sabe o que aconteceu com essas pessoas? Daqui a pouco, elas já não estavam mais no banco da frente, já não estavam mais no banco do meio, já não estavam lá naquele último banco onde está o presbítero Isaías. Sabe onde elas estavam? Elas estavam no mundo. E quando eu falo mundo, elas haviam abandonado a fé em Jesus Cristo. Algumas estavam em outras religiões. Algumas já não queriam nem mais ouvir da palavra de Deus. Algumas diziam que a igreja, em vez de fazer bem, fez mal a elas. O que já ia dizer Paulo mais uma vez, né, porque alguns entendem que seja Paulo, mas o autor aos Hebreus, ele diz que existem pessoas que elas foram tão afetadas por essa chamada apostasia, que elas abandonaram de uma vez por todas a igreja do Senhor. São aquelas pessoas que pensaram assim, e todos nós somos tentados por vezes a pensar assim. Eu acho que a minha fé não está adiantando não. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu venho à igreja, parece que os problemas aumentam. E aí chega alguém para você e para mim, algum amigo nosso, aqueles amigos, né, que falam bobagens, e dizem para você e para mim assim, você estava melhor quando você não era crente, porque agora você é crente, parece que tudo de ruim está acontecendo contigo. Esse grupo que o apóstolo, ou que o escritor diz, é um grupo de pessoas que viveu essa experiência. Eu acho que eu estava melhor no judaísmo. No judaísmo era melhor. Lá, a religião era cheia de utensílios, tinha candelabro, tinha sacrifício, tinha coisas palpáveis na religião. Agora, na fé cristã, é só fé. Na fé cristã, é um Deus que a gente não consegue ver, tocar, apalpar, embora digam que Ele, de fato, existe. Eu não sei se já aconteceu com você, mas nesta semana eu conversei com uma pessoa que me disse justamente isso. Pastor, eu cheguei a pensar se valia a pena ser crente. Eu cheguei a pensar se de fato eu era de Deus, porque diante de tamanho sofrimento, alguma coisa muito estranha está acontecendo comigo. E aí eu tive a oportunidade de orar com essa pessoa.
com essa pessoa, de conversar com ela, de tirar essa dúvida e dizer para ela que aquilo não tinha fundamento algum. Mas quando a gente olha para o capítulo 6 e a gente chega nesse versículo de número 4, o texto fala que essas pessoas que viveram esse caminho de retroceder ao judaísmo, essas pessoas não tinham mais condição de serem renovadas. Deixa eu explicar para você uma coisa importante, preste atenção nisso. Você pode ter cometido um pecado, eu posso cometer um pecado. O autor aqui não está falando de alguém que pecou, que de repente cometeu um deslize, de alguém que adulterou, de alguém que de repente se apropriou de alguma coisa que não era sua. Ele não está dizendo de alguém que se afastou da igreja por algum problema momentâneo e circunstancial. Não é disso que ele está falando, porque nós sabemos muito bem que se fosse isso, se a pessoa se arrependesse, ela seria reintegrada ao corpo de Cristo perfeitamente. Mas o que ele está dizendo aqui, se referindo aqui, é aquele grau de distanciamento, de afastamento, onde você, de maneira consciente, de maneira resoluta, de maneira intencional, você rompe completamente com a sua fé em Cristo, achando que ela não presta mais, que ela não adianta mais, e você, por conta disso, não quer nem mesmo ouvir falar sobre Evangelho, sobre Jesus, sobre a Bíblia e essas coisas tão particulares a nós. Mas, pastor, me explica, pastor. O texto está dizendo para nós aí que é impossível aqueles, em primeiro lugar, que foram iluminados. Como alguém pode ser iluminado e não ter se convertido, pastor? Me parece estranha essa ideia. Eu diria para você que as palavras na Bíblia para alguém que se converteu, alguém que foi regenerado, são as seguintes palavras: vivificação, nova criação, vida nova, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essas são as expressões comuns e mais algumas outras que falam a respeito de alguém que realmente se converteu. Mas então, pastor, o que significa iluminados? Aqueles que foram iluminados. Aqueles que foram iluminados são aqueles que compreenderam a palavra de Deus de maneira intelectual. Eles foram iluminados, ou seja, foram expostos à luz. Eles tiveram uma compreensão cognitiva sobre o Evangelho. É aquele tipo de pessoa que você encontra no trabalho ou na rua, e ela está um pouco longe dos caminhos do Senhor, e você fala assim: a Bíblia, ela fala isso, ou fala aquilo outro, e ela diz: você quer me ensinar o que está na Bíblia? Eu fiquei 30 anos na igreja, eu fiquei 20 anos na igreja, eu sei tudo isso de cor e salteado. Já viu pessoas assim, que elas acham que já sabem de tudo, mas alguém iluminado é justamente alguém que foi exposto à luz, alguém que compreendeu intelectualmente, mas esse alguém não passou por uma genuína transformação, não foi regenerado, não ganhou um novo coração, não mudou de vida, apenas teve um conhecimento meramente intelectual. Para que alguém seja filho de Deus, precisa nascer de novo, senão não é filho de Deus. E aí o texto prossegue, veja comigo, e ainda diz assim: e provaram o dom celestial. Alguns estudiosos entendem que provaram o dom celestial significa dizer aqueles que participaram da Santa Ceia. Provar aqui tem a ver com degustar, com comer mesmo. Então são pessoas que participaram da vida ativa da igreja, inclusive participando da Santa Ceia. Pessoas que tiveram esse grau de experiência. E aí você vai observar que o texto vai progredindo, mostrando para nós que a experiência dessas pessoas foi uma experiência realmente significativa. E aí o texto diz para nós ainda: e provaram a boa palavra de Deus. E antes disso ainda, eu acho que seria importante frisar para vocês outra parte que é importante: tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus. Primeiro, tornaram-se participantes do Espírito Santo. O que seria isso? O tipo de pessoa que esteve na igreja,
que viu gente se convertendo, que viu gente sendo transformada por Deus, mudada de um quadro de vida terrível, que viu tudo isso acontecer, mas que agora está voltando para o judaísmo. Pessoas que foram expostas à palavra de Deus, provaram a boa palavra de Deus. Ele não está falando aqui daquelas pessoas que vão naquelas igrejas, que dão a elas o sal grosso, a rosa abençoada, a rosa ungida. Está falando de pessoas que se assentaram numa igreja verdadeiramente cristã. Pessoas que ouviram a pregação genuína do Evangelho. É desse grupo de pessoas que ele está falando. E diz mais ainda, e que provaram de quê? Dos poderes do mundo vindouro. O que seria isso, pastor? Como alguém que provou dos dons, dos poderes do mundo vindouro, como essa pessoa não é crente? Você já deve ter visto pessoas que se converteram e que foram curadas de uma doença incurável aos olhos humanos. Já viram? Quem já viu? Eu já vi. Pessoas que foram curadas de doenças que o médico falou, não tem jeito. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas que todo mundo dizia, olha, o caso dele ou o caso dela é gravíssimo. Os médicos disseram que vai ser muito complicado. E essas pessoas foram radicalmente curadas. E aí eu pergunto a você, essas pessoas permaneceram servindo ao Senhor? Algumas delas não. Algumas delas se extraviaram, algumas delas não permaneceram. Eu tenho um exemplo bem perto, na minha própria família, de uma pessoa que com todos os recursos, uma situação financeira boa, os médicos tentaram fazer de tudo, fizeram todos os exames e disseram, nós não sabemos mais o que fazer, porque aparentemente ela não tem nada, mas tem tudo. E aí Jesus Cristo entrou na vida daquela pessoa e ela foi curada, ficou durante algum tempo na igreja, mas depois apostatou da fé. Você já viu pessoas também, pessoas que foram usadas por Deus para orar por outras e outras foram curadas. Pessoas que trouxeram uma palavra para alguém e esse alguém se converteu, e esse alguém mudou de vida. Mas ela que proferiu a palavra não se converteu. E aí você vai me dizer, mas pastor, como alguém que foi tão usado por Deus não se converteu? E aí, queridos, eu queria convidar você a abrir comigo um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, para que você veja que eu não estou falando algo da minha cabeça, mas isso encontra amparo bíblico. Tudo aquilo que nós falamos, nós precisamos provar através da Bíblia Sagrada, que não partiu da nossa cabeça, mas é palavra de Deus revelada. Capítulo 7, versículos 22 e 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, para ser usado por Deus, para efetuar uma cura, para fazer algum tipo de sinal, não é necessário que essa pessoa seja crente. Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. E nós conhecemos pessoas que pregaram o Evangelho, que fizeram músicas evangélicas, que evangelizaram pessoas. E essas pessoas, na verdade, se apartaram resolutamente e definitivamente do caminho do Senhor. Lembra, por exemplo, de Judas? O que aconteceu com Judas? O que ele fez? Ele fez o que com Jesus Cristo? O vendeu e o traiu. Mas o que aconteceu com ele? Ele não se arrependeu e ele enforcou-se. Ou seja, o seu pecado foi obstinado,
foi resoluto, foi intencional. Ele era apóstolo, mas ele não era alguém verdadeiramente convertido. Em contrapartida, nós temos quem? Pedro. Pedro negou a Cristo quantas vezes? 3 vezes. Ele falhou, ele errou, ele ficou amedrontado na fé. Mas o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu do que tinha feito. Ele foi humilde, porque era verdadeiramente crente. Aquele que é crente e por alguma falha ele erra, ele retorna, ele volta. Mas aquele que comete um grau de pecado tão grande como esse, obstinado, decidido, ele não tem como se recuperar. É duro dizer isso, é forte demais falar uma coisa como essa, mas é justamente o que o texto está nos dizendo. Veja comigo, na sequência, versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo-o à ignomínia. O que o texto está dizendo para a gente aqui? O texto está dizendo para nós que, na verdade, esse grupo de pessoas está expondo Cristo de uma tal forma que ele serve de vexame. Tudo aquilo que ele fez, essas pessoas com a postura que adotaram, é como se elas dissessem: tudo que ele fez não teve valor nenhum, não teve nenhum significado, não teve nenhuma importância. Então, o que o apóstolo, na verdade, ou o autor aos Hebreus está dizendo, é que aqui há uma profunda e grande advertência. Nós não nos enquadramos neste quadro, nós que somos cristãos verdadeiros. Mas o cuidado que nós precisamos ter é justamente porque aqueles que são de Cristo, eles permanecem, eles enfrentam as maiores lutas, as maiores agruras, mas eles permanecem fiéis ao Senhor. Veja comigo a 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Se você puder abrir rapidamente. Primeira de João, capítulo 2, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. É o que o texto diz. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, esse texto está nos dizendo que esse grupo de pessoas, ele esteve no meio do rebanho. Esse grupo de pessoas até exerceu influência no seio da igreja. Foram pessoas até com uma certa relevância e importância na igreja. Mas o texto nos fala com muita clareza que se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido. A prova substancial, a prova cabal de que nós somos verdadeiramente cristãos está no fato de nós perseverarmos. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já viveu vários dissabores na vida espiritual. Já teve decepções, problemas, dificuldades, mas algo aconteceu com você e comigo também. Você não conseguiu se manter distanciado permanentemente do caminho do Senhor, da igreja, da comunhão dos santos, da pregação, do culto. Você não conseguiu ficar fora, porque você é dos nossos, você é cristão, a palavra fala profundamente ao seu coração. E de maneira resumida, versículos 7 e 8, eles dizem assim para nós: porque a fé que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Nos versículos 7 e 8,
ele está dizendo que existe dois tipos de solo. Aquele solo que produz bom fruto e aquele solo que produz ervas daninhas. Ele faz uma distinção, como quem diz, aquele que nasceu de novo, que é nova criatura, ele produz bons frutos. Aquele que não é de Deus, ele vai produzir frutos ruins. E aí é o grande ponto para todos nós aqui. Nós não devemos avaliar as pessoas porque elas sabem pregar bem. Nós não devemos avaliar as pessoas porque elas cantam bem. Nós não devemos avaliar as pessoas porque elas têm dons visíveis, carismas, poderes. Mas nós precisamos avaliar as pessoas pelos frutos que elas produzem. É o fruto que cada um de nós que vai evidenciar quem nós realmente somos em Cristo Jesus. Os frutos é que identificam. Você pode ter muitos dons, como diz, por exemplo, 1 Coríntios de 12 a 14. Mas no meio dessa perícope grande, aparece o capítulo 13, que fala para nós que o dom maior é o dom do amor. Então, o fruto produzido pelo coração que ama é a grande evidência de que alguém é de Cristo. E para finalizar, os versículos seguintes fazem parte da pregação de logo mais à noite. À noite eu vou comentar um pouco melhor esses versos que eu já elucidei, mas a partir do verso 9, após fazer um resumo, nós iremos adentrar neles. Mas eu só queria que você observasse uma única coisa no versículo de número 9. Olhe para a sua Bíblia. Quando nós chegamos ao verso de número 9, nós lemos assim: quanto a vós outros. O que acontece agora? O escritor, para muitos o apóstolo Paulo, a gente não sabe, mas o escritor aos Hebreus, agora no versículo de número 9, ele volta a falar sobre os cristãos, vós outros. Ele está se referindo justamente à igreja. Ele deixa de falar daqueles que se extraviaram e voltaram ao judaísmo, e agora ele retorna outra vez o seu discurso, tendo como foco os cristãos. Veja o texto, versículo 9, quando diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. E por aqui eu paro. Veja comigo uma coisa. Ele está dizendo que esses que são os cristãos, como o versículo 9 nos fala, esses são ligados à salvação. Esses foram objetos do amor de Cristo, foram regenerados, transformados e têm vida nova, têm uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, esse texto não foi escrito para causar pavor a ninguém, como muitas pessoas se sentem apavoradas quando leem esse texto. Esse texto ele foi escrito para dar confiança aos cristãos de que eles são salvos. Eles não são aqueles. Nós somos a igreja do Senhor, os remidos e os lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não temos como retroceder ao judaísmo, nós não temos como abandonar a nossa fé. Sabe por quê? Porque Cristo nos transformou, Ele nos marcou, nós pertencemos a Ele e não conseguimos nos apartar da obra maravilhosa e gloriosa que Ele exerce na sua igreja. Portanto, querido, apenas fica aqui o alerta, a advertência, mas em contrapartida, o que nós mais queremos com esse texto é dizer para você que se você é eleito, se você é de Cristo, você vai permanecer. Se você é de Cristo, você não tem como se perder. Você não vai se ausentar jamais do caminho do Senhor, porque você foi salvo. E essa salvação, ela não pode ser perdida. Amém? Vamos orar. Você que deseja ouvir um pouco mais e compreender um pouco mais ainda desse texto,
retorne logo mais à noite, porque parece que só depois que a gente ouve uma vez, 2 vezes, é que a palavra parece que fica mais clara para nós. Essa mensagem está sendo gravada também. Você terá a oportunidade de ouvi-la durante a semana e meditar sobre ela. Vamos orar nesse instante, vamos rogar a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não temos como nos extraviar. A Tua palavra nos diz que esse amor que foi derramado em nosso coração é tão forte. Esses laços de amor, eles são poderosos e nos enredam, Pai. Ó Deus, são laços maravilhosos que nos prendem a Ti. Nós amamos ao Senhor, nós vivemos para o Senhor, nós encontramos aquilo que era mais sublime, o Salvador, o Teu Filho amado, Jesus Cristo. E é essa vida que nós queremos levar, ó Deus, até o último dia. É assim que nós te oramos e Te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo. Amém.